Ela tinha apenas 18 anos, era virgem, órfã, e casou-se com um homem 62 anos mais velho do que ela. A vida já havia lhe tirado tudo, mas o destino tinha outros planos. Um encontro improvável mudaria sua vida para sempre. E o segredo que descobriu no coração de um magnata de 80 anos chocaria a todos. Mas antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque esta história é impossível de esquecer. E o que vem a seguir é de partir o coração. Ana nasceu numa noite chuvosa de inverno. O vento batia contra as janelas, as ruas estavam desertas, quando alguém deixou um pequeno embrulho na porta de um orfanato. Dentro, havia um bebê. E junto a ela, apenas uma manta velha e um bilhete borrado pela chuva. Cuidem dela, eu não posso. Foi assim que a história de Ana começou. Sem família, sem sobrenome, sem raízes. O orfanato onde cresceu era simples. As paredes descascadas, o teto com goteiras, o cheiro de madeira velha. Às vezes faltava comida, outras vezes faltava luz. Mas o que mais faltava era amor. Todas as crianças sonhavam em ser adotadas. E de tempos em tempos, famílias visitavam o orfanato, olhando cada criança como quem escolhe uma peça de roupa. Ana sempre arrumava os cabelos, sorria, tentava parecer perfeita. Mas ninguém a escolhia. Ano após ano via seus amigos partirem, enquanto ela permanecia para trás. No dia do seu aniversário de 10 anos, ela fechou os olhos diante da pequena vela improvisada e sussurrou o mesmo pedido que faria por muitos anos. Quero uma família. Só isso. Aos 18 anos, a lei não permitia que continuasse ali. Entregaram-lhe uma mala com roupas usadas e um caderno velho, onde ela escrevia seus sonhos. Ela caminhou até o portão do orfanato. Lá fora, o mundo a esperava. Mas, dentro dela, só havia medo. Sozinha. Sem ninguém. Era assim que começava sua vida adulta. Ana encontrou um quarto para alugar no bairro mais simples da cidade. Era pequeno, com paredes úmidas que cheiravam a mofo e uma janela que mal deixava a luz entrar. A cama de ferro rangia como se reclamasse de cada movimento, e o piso frio fazia os pés tremerem nas madrugadas de vento, mas aquele era o seu lugar. A primeira porta que se abria com uma chave sua, a primeira vez em que ela podia dizer: aqui é a minha casa, mesmo que o teto gotejasse e o silêncio parecesse grande demais. No dia seguinte, de currículo improvisado em mãos, uma folha dobrada com poucas linhas, ela entrou num restaurante de esquina, de fachada amarela e letreiro já desbotado. Restaurante Estrela do bairro. Ali, o cheiro de óleo quente misturava-se ao perfume das ervas, e a cozinha era comandada por uma mulher de avental branco e olhar firme. Dona Lourdes. Se quer trabalhar, menina, trabalho tem, mas aqui é correria. Topa? Ana respondeu. Eu topo sim, senhora. O dono, seu Roberto, assinou com caneta Bic um contrato simples, e Ana vestiu o avental pela primeira vez, prendendo o cabelo com um elástico que tinha nos pulsos. As outras garçonetes olhavam de canto de olho. Uma delas, Cláudia, tinha sorriso fácil para clientes e língua afiada nos bastidores. Órfã? Vamos ver até quando aguenta. Ana ouviu, engoliu seco, e sorriu mesmo assim. Chovia como se o céu derramasse um segredo antigo sobre a cidade. Os trovões confundiam-se com panelas batendo, e o salão lotado parecia um mar de vozes ansiosas por comida quente. Ana corria entre as mesas com cuidado, equilibrando bandejas como quem segura o futuro. Foi quando um cliente elegante, terno escuro e perfume caro, olhou-a de cima a baixo com desprezo. Esse prato está frio, e você, moça, presta atenção, está pingando no meu casaco. Ele puxou o prato de um jeito brusco, e o molho respingou no avental dela. Incompetente. O salão riu. Ouviu-se um "ih" debochado vindo do fundo. Cláudia sorriu com os lábios, sem mostrar dentes, satisfeita com a cena. Foi quando, numa mesa discreta ao canto, um senhor se levantou com a calma de quem não se deixa levar pela tempestade. Cabelos brancos, pele marcada pelo tempo, olhos de um azul profundo que guardava memórias e silêncios. Basta. O salão ficou quieto, como se a palavra tivesse apagado todas as vozes. Ele caminhou até Ana, tirou um lenço do bolso, daqueles de linho antigo, e com delicadeza quase paternal enxugou o avental dela.
Não permita que pessoas pequenas diminuam o seu valor. Ana tentou falar, mas a voz falhou. Assentiu com um gesto mínimo e o coração bateu diferente, como se alguém enfim tivesse notado que ela existia. Dona Lourdes interveio, pondo ordem. A casa pede desculpas, senhor. A moça é nova e faz o melhor que pode. Não há de quê, disse Augusto. O erro não foi dela. Ele pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e, antes de sair, olhou para Ana por um segundo a mais do que o protocolo permite. O suficiente para o mundo inteiro entrar naquele olhar. Naquela noite, a chuva pareceu mais leve. O vento, menos frio. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre na mesma mesa, sempre no mesmo horário, pedindo café passado na hora e o prato do dia. Ana aprendeu os gostos dele. Açúcar na pontinha da colher, pimenta só de leve, guardanapo dobrado em triângulo. Qual é o seu nome? Ana. Belo nome. Curto e inteiro. As conversas começaram tímidas, falando do tempo, do café, do barulho do trânsito lá fora. Até que, um dia, ele perguntou: Gosta de livros, Ana? Eu adoro. Mas quase nunca pude ler. No orfanato não tinha muitos. Eu escrevia num caderno. Histórias inventadas, coisas que eu queria viver. Histórias inventadas. Às vezes são a única forma de sobreviver ao que é real. Daquele dia em diante, toda noite ela separava um trecho do caderno para ler baixinho, na esperança de ter assunto caso ele voltasse. E ele voltava. Sempre voltava. Num sábado de sol, ele chegou sem terno, camisa de linho, um chapéu leve na mão e aquele sorriso de quem carrega tempo com elegância. Folga hoje? Tenho só meio turno. Então depois, me permita mostrar um lugar. Ela hesitou. Dona Lourdes, que escutava de longe, aproximou-se. Maternal. Vai, menina. Esse homem tem olhos bons, e você merece ver um pouco de beleza. Depois do turno, o carro preto com bancos de couro macio esperava do lado de fora. O motorista, Jonas, acenou com um sorriso amigável. A cidade, vista do banco traseiro, parecia outra. Os prédios eram mais altos, as árvores mais verdes, o céu mais largo. Chegaram a um jardim silencioso, com caminhos de pedra e um lago onde os peixes nadavam como risos. Quando a vida pesa, eu venho aqui. O tempo parece parar quando a gente aprende a ouvi-lo. Sentaram-se num banco. Um vento doce moveu os galhos, e Ana fechou os olhos por um instante. É lindo. É simples. E o simples é quase sempre o mais profundo. Dias depois, Ana chegou ao trabalho e encontrou, sobre a mesa do café, um embrulho pequeno, papel pardo e fita azul. Um bilhete. Para Ana. Para que as suas histórias tenham onde morar. Dentro, um caderno novo. Capa dura de tecido, páginas que não amarelariam fácil. Um marcador de cetim azul como o céu nos dias bons. Ana segurou o caderno como quem segura um coração que acabou de nascer. Cláudia viu de longe, estreitou os olhos e comentou com uma colega. Já está colhendo, né? Tem gente que sabe plantar onde dá dinheiro. Ana fingiu não ouvir. Dona Lourdes, porém, ouviu. Trabalha, Cláudia. A língua não serve de colher. Ana sorriu por dentro. E naquela noite, deitada na cama que rangia, começou o seu primeiro conto no caderno novo. As letras caíam como chuva mansa. Era uma vez uma menina que aprendeu a prestar atenção em quem a enxergava. A cidade pequena é generosa com o sol, mas é cruel com a língua. Foi assim que os boatos começaram a rodar como garrafas em mesa de bar. O velho rico e a mocinha do restaurante. Ela sabe o que faz. Que talento, hein? Conquistou fácil. Ana sentia as palavras como agulhas por baixo da pele. Ela andava mais rápido pelas ruas, baixava os olhos, mas o som das risadas parecia segui-la até o quarto úmido, onde o silêncio também julgava. Augusto percebeu. No restaurante, quando ela trouxe o café, ele segurou a xícara por um segundo a mais e falou com gentileza. Quando o mundo falar de você, lembre-se, quem te conhece de verdade não precisa de explicações. E quem não te conhece, não merece tê-las. Ana respirou fundo e deixou aquelas palavras entrarem, como quem abre a janela e convida a luz. O encontro aconteceu numa tarde em que o céu estava da cor de cobre. Os pássaros pareciam conversar num idioma que só eles entendiam, e o vento tinha cheiro de fim e começo. Sentados no mesmo banco do jardim,
Augusto tirou do bolso uma caixinha de veludo. Ana, escute. Eu tenho 80 anos. Já carreguei o peso da pressa, da ambição. Já me perdi no barulho do mundo. Hoje, desejo paz. E desejo cuidar de você. Cuidar? Como? Quero me casar com você. O mundo parou. Os pássaros calaram. O vento prendeu a respiração junto com Ana. Casar? Comigo? Eu tenho 18 anos. Eu sei. E não te peço um amor que não exista. Te peço a chance de construir algo diferente. Não te peço nada além de honestidade. Quero que você estude, leia, conheça o mundo. Eu te ofereço casa, cuidado, respeito e meu nome. Não por vaidade, mas porque eu acredito em você. Ana sentiu as mãos suarem. Imagens correram nela como um filme. O portão do orfanato se fechando, o restaurante barulhento, o caderno de capa azul e aquele homem, tão velho quanto o tempo e tão doce quanto uma tarde de outono, olhando para ela sem traços de mentira. Eu preciso pensar. Pense. E quando pensar o suficiente, deixe seu coração responder antes da sua cabeça. Ana voltou ao orfanato. As paredes pareciam ainda mais descascadas, e a diretora atual, Dona Teresa, a recebeu com um abraço que cheirava a sabão e lembranças. Minha menina, que surpresa boa! Eu precisava voltar. Preciso de um conselho. Sentaram-se no refeitório vazio, onde as cadeiras faziam ranger o chão de madeira. Ana contou tudo. A amizade, os passeios, o pedido de casamento. Disse das línguas venenosas da cidade, do medo e da estranha paz que sentia quando estava com ele. Dona Teresa ouviu inteira, sem pressa. Filha, há pessoas que nos olham como espelho, só enxergam o reflexo do que querem ver. E há pessoas que nos olham como janela, enxergam além. Pelo que você diz, esse homem te vê como janela. Mas e a idade? A diferença é como um abismo. Abismo se atravessa com ponte. Se a ponte for feita de respeito, verdade e cuidado, é firme. Ana chorou em silêncio. E se eu fizer tudo errado? Errar faz parte de crescer, mas há erros que valem a coragem. Na saída, uma menina pequena, cabelo amarrado em 2 tranças, correu até Ana e entregou uma flor. Para você. Obrigada. Ana levou a flor até o peito e entendeu a resposta. Na tarde seguinte, ela voltou ao jardim. Augusto estava no banco, olhando o lago, como se conversasse com o tempo. Eu pensei. E? Eu aceito. A caixa de veludo se abriu. Um anel simples, ouro antigo, sem pedras. Era da minha mãe. Ela dizia que o ouro puro não precisa de enfeite. Ele depositou o anel no dedo de Ana. Os pássaros voltaram a cantar. E no fim do dia, o céu ficou da cor de um abraço. O casamento foi discreto. Poucas pessoas, uma capela, flores brancas e música de piano baixinho. Jonas, o motorista, sorriu como quem abençoa. Dona Lourdes levou um bolo simples, de laranja com calda de açúcar. Mas do lado de fora, a cidade não desperdiçou palavras. Interesseira. Ele está cego. Ela não tem vergonha? Ana sentiu cada sussurro como um empurrão para fora do mundo. Numa tarde, no mercado, 2 senhoras deixaram as palavras caírem perto dela, como cacos de vidro. Menina esperta, achou a loteria. Ana virou o rosto, os olhos marejados, e ao chegar em casa, trancou-se no quarto. Augusto bateu de leve. Posso? Pode. Ele entrou e ficou em silêncio 1 minuto inteiro. 1 minuto cheio de presença. Você não deve explicações a ninguém, Ana. A vida já te cobrou alto demais. Deixe que eu seja o seu escudo por um tempo. Eu não quero que me defendam porque me acham fraca. Eu te defendo porque te acho preciosa. Um suspiro. Um abraço. E a noite ficou menos pesada. A mansão de Augusto não era uma ostentação fria. Era uma casa antiga, janelas de madeira, tapetes herdados, quadros com histórias de família que o tempo guardou com cuidado. Luzia, a governanta, foi formal no primeiro dia. Seja bem-vinda, senhora Ana. Mas Ana percebeu a distância nos olhos dela. No terceiro dia, Ana levou flores do jardim para a cozinha.
para enfeitar a mesa do almoço. Luzia, surpresa, deixou o protocolo escorregar um pouco. Obrigada, senhora. Chamar de senhora parecia grande demais. Me chame de Ana. A casa foi aprendendo Ana como se aprende uma música nova. Os passos dela ficaram conhecidos no corredor. O riso delicado passou a morar perto das janelas. Ela criou uma rotina. Estudo de manhã. Augusto trouxe professores particulares de literatura, música e idiomas. Leitura à tarde, livros que ela devorava como quem recupera o tempo perdido. Passeios ao fim da tarde, de mãos dadas com o vento do jardim. À noite, ela escrevia no caderno de capa azul: há casas que nos abrigam, e há casas que nos adotam. Veio um convite elegante, papel espesso, letras douradas, jantar de gala, Fundação Cultura Viva. Augusto era patrono. Sua presença era esperada. E agora, a esposa jovem iria com ele. O salão, naquela noite, parecia um mar de luxo. Vestidos longos, risos contidos, taças que cantavam ao se tocar. Ana, num vestido simples mas elegante, entrou de braço dado com Augusto. Os olhares cortaram o ar. Alguns curiosos, outros julgadores, muitos disfarçados em sorrisos. Duas mulheres próximas ao buffet cochicharam de propósito. Ela é bonita, de rosto, mas é conveniente, não é? Conveniente e esperta. Ana sentiu o rosto esquentar. Quis voltar para casa. Mas, antes que o impulso a dominasse, Augusto, percebendo, tocou de leve sua mão. Senhoras e senhores, apresento-lhes a minha esposa, Ana. Ela tem a coragem que muitos de nós perdemos. A coragem de continuar doce num mundo que tenta amargar os bons. O salão silenciou como quem leva um susto bonito. Ana respirou, endireitou a postura e sorriu com dignidade. Mais tarde, Dr. Carvalho, médico amigo da família, aproximou-se. Muito prazer, Ana. Sabe, o coração humano é forte quando encontra um lar. Cuidem bem um do outro. Ela guardou aquela frase como quem dobra um papel importante e coloca no bolso. Os meses passaram como folhas de um calendário que alguém virava de olhos fechados. Num começo de inverno, Augusto começou a tossir mais, ficar cansado, dispersar o olhar no meio das frases. Dr. Carvalho veio para uma consulta caseira. Ouviu, examinou, pediu exames. Vamos observar. A idade pede cuidados, mas não vamos nos antecipar ao medo. Ana começou a acompanhar os remédios, a dieta, os horários de descanso. Sussurrava esperanças no ouvido dele nas noites frias e o chamava para o jardim quando o sol aparecia tímido, como quem convida a vida para mais uma dança. Sente o cheiro do manjericão? É sinal de dia bom. É sinal de que você está por perto. Num fim de tarde, Ana sentiu vontade de visitar o orfanato. Levou Augusto junto. Luzia preparou pães e suco. Jonas dirigiu com cuidado. As crianças correram como pardais quando o carro parou. Risos. Mãos que pediam colo. Olhos que pediam histórias. Ana sentou no chão com eles, e Augusto observou com um brilho diferente no olhar. Uma menina de tranças, a mesma de antes, encostou a cabeça no colo de Ana. Você volta? Eu volto. Na saída, Dona Teresa segurou a mão de Augusto por um segundo a mais. Obrigada por tudo. Ana não entendeu. Augusto sorriu sem explicar. Havia um segredo caminhando entre eles como um gato silencioso. Alguns dias depois, enquanto Augusto dormia, Ana foi ao escritório para arrumar a estante. Os livros viviam deslocados, como se conversassem à noite e se mudassem de lugar sozinhos. Ao limpar a última prateleira, uma pasta de couro antigo escorregou para o chão. Abriu-se, e de dentro dela caíram cartas amarradas por uma fita. Ela reconheceu de imediato o papel encorpado do orfanato. No canto, o carimbo que a acompanhou a vida toda. Em algumas, um bilhete curto. Para os livros da biblioteca, para brinquedos de fim de ano, para reformas, assinadas sempre do mesmo jeito. A.V. Ana encostou-se na mesa. As cartas multiplicavam memórias. O livro de capa verde que ela tanto amou. O cobertor macio que chegou no inverno. O dia do bolo com velas de verdade. Todas aquelas lembranças tinham uma origem. Um nome. Um rosto. Ela ouviu um som baixo na porta. Augusto estava ali, apoiado no batente, os olhos marejados como os dela.
Eu tentei fazer escondido o que eu queria ter feito de mãos dadas. Era você. Sempre foi você, disse Ana. Augusto entrou devagar, sentou-se numa poltrona e chamou Ana com um gesto. Eu tinha uma esposa. Ela partiu cedo demais, e o sonho de ter uma filha foi ficando cada vez mais distante. Um dia, visitei um orfanato para doar livros, e te vi. Pequenina, coberta com uma manta, dormindo com uma mãozinha aberta, como quem segurava o mundo. Perguntei o seu nome. Disseram: Ana, foi deixada aqui com um bilhete. Eu saí daquele lugar com uma certeza. Se eu não podia te levar comigo, eu podia pelo menos garantir que não te faltassem livros, brinquedos, cobertores e, principalmente, esperança. E por quê? Porque nunca me disse. Porque a caridade que precisa ser vista perde parte da alma. E porque eu tinha medo. Medo de que você achasse que eu queria comprar a sua gratidão. O destino foi mais generoso do que eu merecia quando te trouxe para perto. Eu não esperava o casamento. Eu não planejei. Eu apenas reconheci. Ana chorava em silêncio. Cada lágrima parecia limpar um pedaço antigo da dor. Você foi a família que eu não sabia que tinha. E você se tornou a família que eu achei que nunca teria. Eles se abraçaram por um tempo que não dava para medir no relógio. Era tempo de alma. O inverno chegou com seus caprichos, madrugadas frias, manhãs pálidas e uma chuva que parecia conversar com as telhas. A saúde de Augusto oscilava. Dias bons, em que ele caminhava no jardim, cheirava as ervas e ria de lembranças antigas. Dias difíceis, em que a cama parecia um mar pesado. Dr. Carvalho e a enfermeira Helena tornaram-se presenças constantes. Vamos cuidar do conforto. A vida tem os próprios ritmos. Ana, você é forte. Mas forte também descansa. Durma um pouco. Eu fico. Nas noites mais duras, Ana encostava a cabeça no ombro de Augusto e lia em voz baixa trechos dos livros que ele escolhera para ela meses antes. Há amores que são casa, e há casas que aprendem a amar. Você escreve melhor do que esses livros. Um dia, eu quero ver o seu nome numa capa. Então você precisa me dar tempo. O tempo, eu já te dei. Meu resto de tempo é seu. Numa manhã de céu muito claro, Augusto chamou Ana para o escritório. Na mesa, uma carta com seu nome escrito à mão. Quando eu não estiver, abra. Ana não quis ouvir o resto. Por favor. A vida é bonita mesmo quando dói. Prometa que vai viver bonito. Ela prometeu. E o beijou na testa, como quem sela um acordo com o destino. Augusto partiu numa tarde que parecia não querer virar noite. A casa inteira ficou silenciosa, como se os objetos também sentissem. No velório, poucas pessoas. As necessárias. Jonas, com olhos vermelhos. Luzia, com um lenço nas mãos. Dona Lourdes, que levou um embrulho de pão e outra vez um bolo de laranja. Dr. Carvalho, que ficou em pé, firme, como um amigo que sabe que amizade é também presença. Cláudia apareceu na porta do salão, olhou de longe e foi embora antes que alguém notasse. Com o tempo e com coragem, Ana transformou a carta em ação. A fundação que antes era anônima ganhou um nome: Casa das Janelas. Porque era assim que Augusto a ensinara a ver gente, como janelas, não como espelhos. Orfanatos receberam livros novos, bibliotecas foram reformadas, salas de leitura ganharam tapetes coloridos e almofadas macias, para que crianças tivessem onde deitar sonhos. Dona Teresa chorou quando viu o caminhão de doações chegar. Ele continua, de outro jeito, mas continua. E numa inauguração simples, com bolo de laranja e risos de criança, Ana leu um trecho do próprio caderno, agora com páginas preenchidas. Há pessoas que passam por nós como chuva de verão, rápidas e refrescantes. E há pessoas que chegam como estação inteira. Mudam o ar, a cor do céu, as roupas no varal, e quando vão, a gente aprende a reconhecê-las no cheiro da terra molhada. As palmas foram um abraço, o vento, um recado. Numa tarde, ao visitar o orfanato, a menina de tranças correu ao seu encontro. Agora um pouco mais alta, mas com o mesmo brilho nos olhos. Você voltou. Eu disse que voltaria. A menina mostrou um desenho. Um banco de jardim, um lago e duas pessoas de mãos dadas. Um cabelo branco, outro vestido simples.
São vocês. Nós quem? Você e o seu velhinho. A Dona Teresa conta na história e a gente desenha. Ana sentiu os olhos encherem. Abraçou a menina e pensou: as histórias nos salvam. Sempre. Anos depois, na vitrine de uma livraria, apareceu um livro de capa azul. Simples, sem enfeites. Casas que adotam. Histórias para quem acredita no amor. Disse Ana. No lançamento, poucas cadeiras, pessoas necessárias. Dona Lourdes chegou com um embrulho. Desta vez, trouxe 2 bolos. Jonas bateu palmas como quem empurra o barco para o mar. Luzia sorriu com o orgulho de mãe. Antes de começar a sessão de autógrafos, Ana olhou para a porta e, por um instante, jurou ver um chapéu de linho e olhos azuis. Não havia ninguém. Mas o vento mexeu de leve a cortina. E o cheiro de manjericão, sabe-se lá como, invadiu a livraria. Era o recado. Ana volta ao jardim em todas as estações. No banco de sempre, fecha os olhos e escuta a água do lago. Às vezes lê, às vezes escreve, às vezes apenas sente. Ela aprendeu que o amor não obedece às regras do relógio. E que há encontros que parecem improváveis só até que aconteçam. O que Augusto escondia não era um segredo escuro. Era um segredo claro, a bondade silenciosa. O cuidado que não exige testemunhas. O gesto que planta futuro. E é por isso que, quando o vento passa pelas folhas e uma sombra boa pousa no ombro dela, Ana sorri e agradece, como quem diz: eu sei. Você está aqui. O amor verdadeiro não tem idade. Não se mede por aparência, nem se negocia com moedas. O amor verdadeiro é feito de gestos, de escuta, de presença. É o tipo de amor que adota não só pessoas, mas também destinos. Se essa história tocou seu coração, no meu e-book, Vida em Histórias que Transformam, você vai encontrar muitas outras como esta. Histórias de amor, superação e esperança. O link está na descrição. E se você quer continuar ouvindo histórias que emocionam e inspiram, inscreva-se aqui no Vida em Histórias e ative as notificações. Obrigado por ouvir com o coração. Até a próxima história.